Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 34. E hoje, pessoal, nós vamos conhecer um trabalho maravilhoso que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas aqui no estado de São Paulo, que é o Instituto Som do Coração. E você que ainda não conhece esse trabalho, precisa ficar até o final para conhecer mais, tá bom? Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir que você que está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui embaixo, tá bom? E você que está sempre nos acompanhando, não esqueça, tá? Já deixa agora aí o seu joinha e o seu comentário também. Porque fazendo isso, o podcast do Rafa vai continuar crescendo e alcançando muitas pessoas para a glória de Deus. E você que está no Spotify e no Amazon Music, salve esse episódio na sua playlist, tá bom? Para que você possa compartilhar e ouvir quantas vezes quiser, tá bom? E hoje, pessoal, eu estou muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo. Estamos recebendo uma convidada muito especial, ela que trabalha no Instituto Som do Coração, ela faz parte da liderança ali do Instituto e tem dedicado a sua vida a serviço da obra de Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado através da vida dela. Nós fizemos o convite, ela numa correria terrível, agenda lotada, gente, mas ela arrumou um espacinho para estar conosco aqui hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho a nossa amiga, a pastora Eliane Barros. Uau, Paz do Senhor, pastora. Senhor, como você tá? Eu tô me sentindo aqui em casa. Ê, coisa boa. Eu tô muito bem. Como é que tá você? Tô muito bem. Eu não vou nem te chamar feliz. de senhora, porque não, é até um xingamento. A senhora tá muito jovem, né? Graças a Você Deus. tá muito jovem. Então, pastora, obrigado, pastora, pela sua participação Obrigado aqui, você. viu? Desde já agradeço você e todo mundo que acompanha, né? Eu sei que tem bastante gente aí olhando, analisando, acompanhando, compartilhando, viu, Rafa? Quero ver esse povo compartilhando. Pois é importante demais o pessoal compartilhar pra gente continuar avançando, né, pastora? Isso, verdade. Pastora, hoje vamos conhecer o Instituto Som do Coração. Quem conhece vai saber mais. E quem não conhece vai conhecer hoje. Na né? íntegra. Pastora, mas para nós começarmos, eu quero pedir que você mande o seu alô, mande o seu abraço para os amigos, não é? Para a família, Claro. os irmãos da Igreja Batista da Lagoinha, não é? Sim. Que estão nos ouvindo agora. Vai lá, pastora, fica à vontade. Eu quero dar um super abraço, um cheiro, como diz o povo do Nordeste. Eu quero dar um abração, um beijo na pastora Rita Martins, que é uma mentora, o pessoal da igreja, as pessoas que nos acompanham, tem o pessoal da organizações, tem o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, que depois eu vou mandar para eles, tem o pessoal da Paraíba, tem o pessoal de Maranhão. Olha só. Tem o pessoal da Argentina. Eita, coisa Tem o pessoal boa. da Argentina com a gente também. Então, meu abraço. E claro, né, gente, o povo de Perus que está aí acompanhando, nossa equipe, que eu tenho uma equipe fantástica, viu? É verdade. Eu conheci um pouquinho ali, um pedacinho, mas eu sei que a turma é boa. Meu filho, Abner César Barros, e é isso. Quero já deixar um abração para vocês. Que legal, pastora. Eu já adiantei aqui que você é da Igreja Batista da Lagoinha, não é? Isso. Qual é o lugar? Eu vou em Atibaia. Atibaia. Não estou como membro, Rafa, porque é longe e a gente está iniciando. Aham, Né? Tô alguns aham. passos. Também estou conhecendo algumas igrejas e Bola de Neve. Sim. Enfim, estamos ainda Engateando. naquela transição. Entendi. Que legal, pastora, muito legal. Ô, pastora, o Instituto Som do Coração, não é? Tem feito um trabalho muito bom, principalmente na região de Perus, não é? Zona Norte de São Paulo. Mas como que surgiu esse projeto, pastora? Como que foram os primeiros passos aí? Como que você entrou no projeto? Conta aí, faz um resumo aí para nós.
Olha, Rafa, eu costumo dizer que o som do coração somos nós, né? E surgiu, eu falo assim, surgiu dentro de mim. Surgiu dentro de mim na adolescência. Eu trabalho com música, né? Só que quando eu comecei eu não tinha um instrumento. E eu tinha um desejo muito grande, que tudo que eu aprendi eu queria repassar para as pessoas. Tudo que eu aprendi eu queria ensinar para os pequenininhos. Sempre tinha uma turminha que me acompanhava. E nisso eu comecei a querer aprender a tocar, a querer cantar. E eu não tinha o instrumento, eu desenhei. Eu desenhei esse instrumento, desenhei o braço do violão e ficava treinando as notas. E para mim aquilo era o som, saía Olha som. só. Aí Sozinha, sem fazer curso. Sem fazer curso. Nossa, que legal. Na minha época, eu agora já vou começar a denunciar a idade. Na tinha minha Instituto época. Brasileiro, que era de carta, era carta, você mandava carta e só que aí eu acabei não acompanhando, não sabia direito como fazer, né? Aham. E desenhei. E começava a ouvir o som, era nítido na minha mente. Então eu compunha, eu fazia composições. Olha só. E aprendi todas as notas. Meu pai estava com violão, não emprestava. E de vez em quando eu pegava esse violão e tentava pôr aquelas notas. Claro, eu decorei todas as notas, entendi como fazia. Mas na hora que você pega o instrumento, você tem aquela dificuldade inicial, né? Mas queria muito, eu desejava muito. Eu fiz isso com o violão, depois com o teclado. Aí eu desenhei o teclado também e comecei a treinar. Disso surgiu esse algo, esse som do coração. E o meu desejo era levar isso para a escola. Porque eu via que não tinha música na escola. Eu falei, puxa vida, né? Eu podia Na levar isso escola pra onde dentro da você escola. estudava. Onde eu estudava. Que legal. Eu queria levar isso para dentro da escola. Só que eu não entendia como fazia. Mas o que eu tinha, eu usava. O que eu tinha, eu usava. Enfim, aí a gente foi crescendo, foi amadurecendo e tal. E eu fui fazer missões, falamos missões, voluntariado, né? Um intercâmbio em uma organização do terceiro setor. Então, eu descobri esse terceiro setor. Fiz pedagogia, né? Eu sou Eliana Barros, né? Tenho 46 anos até esse mês. Eita, coisa boa. Né? E um filho de 15 anos, Rafa. 15 anos, que também foi picado pelo social, está comigo. E nós fomos fazer esse intercâmbio. Eu conheci o terceiro setor através disso. Fiz um trabalho de 3 meses, comecei a ajudar a entregar cesta básica, ir na casa das pessoas, bem no tempo da pandemia. Sim. 2020? 2020. 2020. Eu peguei o primeiro voo para Mato Grosso do Sul, foi o meu voo. Estava tudo fechado. Olha só. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Acabei de terminar a faculdade. A igreja estava com as portas cerradas, fechadas. E agora? Como que eu vou fazer? E aí eu recebi esse chamado. Eu falei, quer saber? Eu vou. Aí fui. Eu ia com meu pai e com meu filho, mas eu achei melhor ir sozinha. Sim. Chegando lá, eu descobri um mundo, que Olha era só. as ações. Eu não conhecia. Terceiro setor. E eles trabalhavam com música. E tinha um coral. E aquilo Eita. Era tudo o que você queria. Tudo que eu queria. Que legal. Depois disso, eu fui conhecer uma outra. Aí eles falaram assim, você precisa conhecer uma de cultura. E eu fui conhecer. Aí, sim, nessa, parece que aquele respirar começou a tomar forma. E aí eu conheci uma amiga minha chamada Ana Neire, que fundou a Pisada do Sertão, com jovens através de dança, música, né? Mas de uma outra forma, através dos pés, né? E eu ali através das mãos, e aquilo conectou. E ela falou, por que você, que ajuda tantas ONGs, né? Organização, vai para tanto lugar, por que você não faz o seu? Aí eu pensei... Para você foi a confirmação. Foi tudo o que você queria ouvir. Eu pensei um pouco, falei, Deus me livre, eu não quero saber disso, não. Olha só. Não queria, porque na minha cabeça, auxiliar é uma coisa. Agora, eu fazer, não tinha como. Eu me senti como Neemias, um compeiro. E agora? Eu não sei como que é organizar, eu não sei como é coordenar, liderar. Para mim, não. Eu quero só voluntariar e ajudar no que precisar. Só que aquilo começou a me queimar. Começou a queimar meu coração, queimar meu coração, queimar meu coração, queimar meu coração. Isso em 2021. Aí ela falou assim, aquele coach, né? Tá, mas e se você tivesse, qual seria o nome? Eu lembrei do sonho de adolescência. Olha só, meu eu falei Deus. assim, olha, meu sonho era entrar nas escolas, através da educação, e propagar música, o som, né? Esporte. Eu queria levar jogos interativos e jogos de
de inteligência, como a gente chama? Aqueles jogos que a gente, de quebra-cabeça, Sim, que sim. mexe com, né, Sei. com o intelecto, Com a memória da com pessoa. a memória. Eu queria mexer com arte, eu queria mexer com gente, eu queria conversar, fazer roda de conversa. Organização social. Olha Quando só. eu lembrei disso, veio o nome que eu sempre fui apaixonada. O Som do Coração. Meu Deus. E aí todo mundo perguntou, mas é por causa do filme? Eu falei, gente, o filme copiou. Porque eu O sou filme antes. copiou de mim. O filme copiou de mim. E assim surgiu esse desejo, né, esse respirar que começou a tomar forma. Só que aí eu protelei um pouco, eu fiquei com um pouco de medo, vou ser sincera para você aí que está com medo, viu, Rafa? Tem muita gente, às vezes, para começar algo, que tem medo. Sim. Tem medo, eu tive medo. E é natural, gente. Agora, esse medo estava me paralisando. E isso não pode, né, pastor? Tava me Ter paralisando. medo é normal, mas o medo te paralisar não pode Tava me acontecer. paralisando, Rafa. Mas foi aí que foi surgindo, né? E eu aceitei dentro de mim, mas me paralisei por causa do medo. Imagino. Então, esse foi um surgimento, foi aquele embrião, como se costuma dizer, né? Uhum. Eu estava ali grávida, mas com muito medo. Eu falei, meu Deus, se eu tiver aquele bebê agora, eu não vou saber cuidar. E eles queriam já fazer o estatuto, porque para eles, 18 anos de ONG, 13 anos, já estavam muito à Sim. frente, já sabiam como fazer. Sim. E eu falei assim, não, eu quero viver o processo. Eu quero começar, eu quero viver o processo. Mas se eu tivesse aquele bebê naquela hora, não tinha como, Rafa. Você não ia. Não tinha estrutura para aquilo. Eu não Entendi. tinha estrutura. E aí demorou quanto tempo mais ou menos esse processo, pastora? Olha, Rafa, esse processo demorou... Foi em 2021, demorou 2 anos porque eu fiquei doente. Entendi. Né? Eu fiquei doente e aí veio a depressão. Você acha que isso fez parte do processo de Deus? Eu acredito que sim. Eu também acredito. Eu acredito que sim, porque... Que Deus tem o seu jeito de trabalhar, né? Eu não conseguia parar, Rafa. Eu não conseguia parar, eu estava numa atividade, então eu queria ajudar todo mundo, eu queria fazer, e eu não pensava, porque depois, no instituto, eu comecei a pensar e criar métodos na minha mente, e tentar gerir tempo, porque eu fiquei 1 ano dentro de casa. Fiquei de um ano, eu não conseguia sair, Rafa. Essa pessoa que você vê que eu amo falar, eu amo estar com pessoas, né? Eu amo olhar para a câmera e entender que tudo que eu estou falando aqui, muitas pessoas estão vendo, estão ouvindo, e estão sendo tocadas. Eu não conseguia mais falar. Não conseguia atender telefone, não conseguia sair de casa. Imagino. Não saía de casa, eu ficava andando para um lado para o outro. Uhum. Minha irmã acompanhou, a pastora Rita acompanhou muito. Uhum. Eu fiquei sem saber até o que escolher para comer. Olha só. Não queria tomar banho. Depressão mesmo. Depressão e ansiedade. Sim. Eu descobri porque eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu cheguei de viagem, eu queria ajudar todo mundo e queria ser resposta para todos os problemas, e a gente não é. A gente tem nossos limites. É verdade. Né? Nós somos seres humanos. Nós temos limites, e foi isso. E nesses limites eu vi que meu corpo começou a responder, Uhum. e eu falei, tempo de parar. Mas eu nem consegui analisar, eu fui parada. Sim. Eu fui parada. Deus estava ali te moldando, né? Te colocou no processo. E aí o pessoal fala, você é Jonas. Que legal, pastor. É muito bom. Ô, pastora, aí nasce esse ano ou ano passado o Som do Coração? E aí, Que nasceu, não é? Como então, você fala, nasceu. Então, como eu falei, ainda não nasceu, está sendo gerado. Aham. E nesse gerar, tá como Maria e Isabel. Já tá pulando ali. Trazendo a alegria e o Espírito Santo se movendo aqui dentro e impactando outras pessoas, né? Aham. Por que eu falo que não nasceu ainda? Porque, de fato, a gente ainda não tem o CNPJ, uma vitória que foi agora fresquinha, quem estiver ouvindo vai saber. Exclusivo. Vai ter uma reunião para falar hoje. Aham. Né? E tá nascendo, ele nasce dia 29, no dia do Som do Coração. Glória a Deus. 29 de ó. setembro. Que coisa Estão boa. convidados, todos estão convidados. 29 de setembro. É um sábado? É um sábado. Gente, não, ó. É sexta, dia 29 é sexta e dia 30 é sábado. Dia 29 é sexta. Então, dia 29. Sexta-feira. Pessoal, você marque na sua agenda agora. Aí. Pode dar pausa no vídeo. Setembro. Marca aí na sua agenda. Dia 29 de setembro, a grande inauguração do Instituto Som do Coração. Rapaz, ó, eu fico olhando, pastora. Ainda não foi inaugurado. E Deus já está fazendo tudo isso.
Imagine quando, né, tiver a liberdade ali com o CNPJ, com a liberdade de já anunciar. Sim. Meu Deus do céu. Sim. Vai ser coisa tremenda. Tremendo. A gente está com 200 crianças e Aham. adolescentes, Rafa. Que legal. 200 crianças e adolescentes e temos mulheres também trabalhando com a defesa pessoal. Uhum. Então a gente está com jiu-jitsu. Vamos entrar com a música, ainda não entramos com a música, até por conta dessa. Ainda estou voltando. Não vou falar para você que eu estou 100%, mas não estou 1%. Então, assim, eu estou aí 90% já querendo fazer. Aí eu falo, calma, mas um passo de cada vez. Devagar, né? Devagar. Que legal. E mantendo essa constância, entendendo os limites, entendendo que a gente precisa um do outro. E aí eu comecei a fazer parceria, Uhum. né? Naquilo que eu não tenho pernas, eu já, olha, pode me ajudar? Né? Naquilo que eu não consigo fazer, olha, eu não consigo fazer, não posso fazer. Então, eu tô nesse processo e vamos começar com música, porque é a minha paixão, né? É verdade. Ô, É a minha paixão. E coisa é o boa. basquete, gente. E eu jogo muito bem. E além disso, tem judô também, né, pastora? Judô? E jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Já tem as aulas? Jiu-jitsu já funciona Já faz funciona, tempo. Já que faz legal. um tempo, né? O jiu-jitsu é um parceiro que também é um amigo de infância, que acompanhou todo o meu trajeto, sabe contar minha história, Sei. esteve comigo, também tem história de superação Que poderosa legal. também. Que legal. E ele acompanhou comigo e já estava fazendo. Quando ele começou, ele me chamou. Eu estava doente, falei, não posso. Mas foi através do jiu-jitsu que eu me dei aquela levantada. Foi Aham. aí que eu comecei a fazer algo novo, que eu comecei a fazer algo que mexia com o meu corpo, com a minha Sim. mente. Começou a reagir à depressão, reagir né? à depressão. Então legal. ele me levou, Rafa, no primeiro dia. Eu falei, olha, eu não consigo ir sozinha. Aham. Aí ele foi, me buscou. Depois eu comecei aos pouquinhos e me apaixonei, porque eu não gostava de luta. E me apaixonei. Ô, pastora, a gente nem começou a conversar ainda aqui, mas a pauta tá toda aqui. Vamos deixar, né? Pastora, falando ainda sobre a depressão que a senhora passou, só quem passou sabe como Só que quem é, passou. né? Mas a senhora acha que a pessoa que tem depressão, que passa por uma depressão, ela precisa reagir ou ela só precisa esperar o tempo passar? O que você acha? Olha, Rafa, é um assunto muito delicado. Muito, É muito delicado, é uma muito. linha muito tênue. Então, assim, as pessoas tinham um respeito muito grande por mim, principalmente minha irmã. Então, eu falava, não quero ver ninguém. Mas não é porque eu não queria, eu não conseguia. Sim, sim. Aquilo A me depressão dava fazia isso. eu queria ficar sozinha. Só que, ao mesmo tempo, dentro de mim, tinha uma voz querendo assim, me ajuda, me ajuda. Então, eu vou ser bem sincera para você, eu não tenho umas respostas, eu não tenho. Ainda Aham. estou procurando. Por quê? É tão peculiar, né? Tem as suas especificidades, que tem pessoas que eu acho que você tem que ir falar com a pessoa e romper aquele silêncio. Sim. Ao mesmo tempo, tem outras que você tem que ter um tempo de, assim, sabe, de respeito. Só que qual é o meu receio? Eu falei, puxa vida, nesse tempo, teve situações que eu tive vontade de tirar minha vida. Imagino. Então, assim, é muito importante a gente pensar e falar sobre isso, Rafa. Sim, São assuntos exatamente. muito importantes. Então, teve um momento que eu falei assim, é tão fácil, olha os remédios aí, vinha na minha mente. Olha só. Olha os remédios aí. E você conhece a palavra E eu de conheço Deus, a né? palavra, só Meu que Deus. vinha muito julgamento. Oh, meu Vinha Deus. muito julgamento na minha mente de acusação. Tipo assim, eu lembrava de muitas situações e falava, aí eles enviam uma acusação. Foi culpa sua. Foi culpa sua. Olha só. Foi culpa sua. E aí eu comecei a ler Spurgeon, porque ele também teve depressão. Sim. Foi até Charles Spurgeon. Charles Spurgeon teve depressão. Grande pregador. Grande pregador, por conta de uma situação. Sim. Né? E teve que lidar com aquilo. E ele teve uma vida lidando com aquilo. E eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com isso. Aí você fala assim, eu sou fraca. Eu olhava para as camisas, depois eu falo, por quê? Eu posso até contar agora, já posso? Pode, Já fica à entrar vontade. dentro desse contexto? Aham. Eu ganhei, quando eu falei para minha amiga que o som do coração, ela ia nos bastidores, porque eu não queria falar sobre isso, eu não tocava mais no assunto. Ela falava assim, então, monta o som do coração. Eu falei, não quero falar sobre isso, né? Na hora da depressão, A gente né? não é mais amiga, não quero falar sobre isso. Não um quer pouquinho falar. antes, né? E aí, ela fez essa camiseta com logo. E me deu de presente. E aí eu chorei. Quando eu olhava para essa camiseta no guarda-roupa com depressão, eu me sentia muito mal.
Olha só. Porque eu falava Meu assim, Deus. você uma pessoa frustrada, você tem uma palavra específica que vinha na minha mente, você fracassou. Meu Deus. Você fracassou. Olha, as pessoas investiram em você. Meu Quantos Deus. anos investiram em você? Pessoas que pagaram viagem, que ajudaram. E começaram a vir as mentes. Sim. Então, sempre foi questão de acusação, no meu caso. Meu Deus. Entende? Sempre foi questão de acusação, de que eu que tinha falhado. Sempre nesse âmbito, sempre Sim. nessa questão. Entendi. E aí eu lembrei de um filme que eu tinha assistido do Peregrino. E numa dessas situações tinha ele estava numa. É muito grande o filme, mas e poderoso, é bom assistir. Sim. Agora tem até em desenho. E uma situação lá ele estava com a esperança do lado, que é bem assim metafórico. Sim. Ele estava com a esperança do lado e estava dentro de uma prisão. Eu não lembro o nome do gigante que prendia eles, mas ele colocava três opções para ele. Uma era a corda, a outra era o remédio e o outro, eu acredito que era eu não lembro, mas era uma questão assim, ou faca, ou não sei. E ele olhava para aquelas três opções, tipo, só tem aquelas três. Então a gente que está em depressão, muita ansiedade, Só olha isso. parece que não tem outra alternativa. Meu Deus do céu. Então você fica pensando, qual morte vai ser menos dolorosa para minha família? Meu Deus do Pelo céu. menos no meu caso foi assim. Eu pensava na minha família. Eu sou peso para minha família. Então, qual morte vai ser menos dolorosa? Então, você fica pensando naquilo. Sim. Você fica premeditando aquilo. E aí eu comecei a declarar aquilo que o Esperança falou para ele. Olha, ele não pode te matar. Ele colocou aqui para você escolher, mas ele não pode fazer. E aí eu comecei a declarar, você não pode fazer e eu não vou fazer. Glória a Você não Deus. pode fazer e eu não vou fazer. No meu quarto, andando igual louca. Você não pode fazer e eu não vou fazer. Você não pode fazer e eu não vou fazer. Essa foi a frase que eu mais falei. Sim. E aí eu comecei a orar, a declarar, porque nem isso, eu não queria ouvir música, Rafa. Então a gente pode resumir que você teve um momento de reagir, não é? Teve a reação ali. Teve uma reação. Você se levantou e falou. Teve né? uma reação. Com auxílio Precisa, também. Um auxílio. precisa ter. Eu não queria ajuda, mas teve pessoas. Eu só conseguia falar com uma pessoa no telefone. Imagino. Me dava arrepio quando alguém me ligava, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa na minha cabeça. Meu Deus. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Então, gente, quem tem depressão, procura ajuda. Sim. Procura ajuda. Reage procurando ajuda. Se deixe ser ajudado. Sim. E mês que vem, pastora, mês de setembro, vamos dedicar o podcast só para isso. Boa. Vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre depressão, né? Setembro Amarelo, vamos dedicar Sim. só para isso. Boa, Rafa, não é? boa. Conta Porque comigo. são assuntos importantes. Muito. Precisamos falar aqui. É delicado, mas tem que ser falado. Tem que ser falado, é verdade. Pastora, ainda falando sobre o som do coração, qual que é o maior objetivo do Instituto? O maior objetivo do Instituto é desenvolvimento integral, né, de criança e adolescente. Nós estamos com um foco o nosso público-alvo é de 4 a 17 anos. Sim, Mas de mulheres criança também. até adolescente. no caso. Isso. E, claro, pontuais. Mulheres pontuais, mas crianças, jovens e adolescentes, né? E o nosso maior objetivo é esse desenvolvimento integral que a gente entende que é num todo. É num todo. É a vida, a gente fala corpo, alma e espírito. Sim, Né? sim. A gente criou um método, Rafa. Não sei se eu tenho tempo para falar disso, mas Pode falar. bem rápido, a gente está trabalhando alguns E's. Né? Então, o primeiro E seria a espiritualidade. Então, mas você está falando de igreja? Não, estou falando de uma área espiritual que a gente precisa. É um contato com Deus, um contato com algo maior, né? E a espiritualidade. E depois, essência. Você tem que saber quem você é, você tem que ter uma identidade. O Instituto, como CNPJ, tem que ter uma identidade, mas o CPF também. Sim. E o CPF é mais importante que o CNPJ, ele vem primeiro. É verdade. Né? Então, tanto a criança, às vezes a criança não consegue se identificar, ela não tem parâmetro. Ela não tem dentro de casa, ela não tem quem ela possa olhar e falar, olha, eu quero ser como essa pessoa. Né? E esperança, tem que ter esperança. Porque se você olhar para o mundo e ver como ele está, e você entrar como na depressão, você fala, não tem mais jeito, você vai indo para o fundo, vai se afundando, quando você vê, você não tem mais saída. Né? Você mesmo fala que não tem saída. E depois vem a ética, trabalhar com ética. A gente fala assim, olha, a gente está fazendo isso, a gente está
mostrando isso, mas a gente está fazendo isso, né? É o mostrar na mídia social e também viver o que a gente está mostrando. Porque às vezes fala assim, vamos lá fazer uns vídeos. Então a gente faz aquele monte de vídeo bonito, mas na íntegra não é. É verdade. Então ter ética para fazer. Sim. Não usar, e ética entra também, não usar das situações de vulnerabilidade das crianças, das pessoas, para poder ser um chamariz para doação. Não pra é comover esse as o nosso intuito, pessoas, né? não é o nosso objetivo. Sim. Né? Depois vem engajamento, envolvimento, a gente quer trabalhar com comunidade, a gente não quer trabalhar sozinho, a gente quer trabalhar com parceria. Sim. Então esse seria o nosso objetivo, caminhar nesses eixos. Uhum. Aí entra o êxito, porque tudo isso a gente encontra o êxito. Então o programa chama êxito. E depois sim, expandir e virar um ecossistema, Rafa. Então, Sim. porque isso vai voltar pra gente. Entender que se você ajudar o próximo, isso vai voltar para você. É um ecossistema. É verdade. Né? E a base fica em Perus, mais ou menos ali em qual bairro, pastora? A gente está com um quartel-general que a gente fala que é legal. no Céu Perus. No Céu de Perus? Céu Perus. Que legal. Conheço ali, é perto do É, viaduto ali, eu conheço. É o nosso quartel-general, né? O nosso QG. Uhum. E a gente, ali parte de evento, tudo, assim, a gente está até conseguindo um espaço, né? Sim. Tem um espaço para o pessoal lutar, é muito bacana. E outros 5 pontos em Perus que nós mapeamos e entendemos que era importante a gente estar em pontos estratégicos. Mesmo pequeno, mas em pontos estratégicos, né? Porque a gente começa pequeno. Exato. E depois a gente vai galgando, vai crescendo, né? E crescendo junto para sentir o senso de pertencimento. É verdade. Então nós estamos no Jardim São Paulo, com uma parceria com Bilu. Não vou saber os nomes dos locais agora, assim, de cabeça, Rafa. Até coloquei se vocês quiserem, tá no site da gente, a gente passa depois no Instagram. Enfim. Isso, vamos falar. No Jardim São Paulo, estamos, como chama ali, senhor? Vila Caiúba e Ilha do Frade. Olha que só. é nossos bebês. Ilha do Frade, no Jardim do Russo e na Vila Nova, que é a nossa sede. Tudo ali próximo ali de Perus, né? Em Perus, em Perus. Pontos estratégicos e o céu como centro. Então, que legal. tem os endereços aí para cada um não se deslocar muito, Rafa. Porque às vezes a criança não consegue ir de um ponto para o outro. É verdade. O pai e a mãe não pode levar. Pessoal, olha, você que está se formando, gente, ó, aqui tá uma oportunidade para vocês, tá? Vocês que é de São Paulo, você que está se formando em psicologia, educação física, né, pastora? Educação gente, física. ó, pelo amor de Deus, não se forme para pensar em dinheiro, gente. Lógico, o dinheiro é consequência, né, pastora? Salário é consequência. Ele vem como fruto. Mas a maior riqueza do ser humano é ele dedicar o seu conhecimento para ajudar o próximo. Então, você que está se formando em psicologia, educação física, letras, procure o Instituto Som do Coração e faça um trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Eu fiz, pastor, eu estou me formando em comunicação, em jornalismo. Eu fiz um trabalho voluntário e foi a melhor coisa da minha vida. Uau. Eu aprendi demais. Eu aprendi demais. O podcast do Rafa, gente, não nasceu de uma hora para outra não, viu? Foi trabalhando voluntariamente. Foi pagando do meu bolso e indo ajudar as pessoas, levar comunicação. E eu aprendi demais, pastora. Então, gente, levem isso como exemplo. Você que deseja, ter no seu coração a vontade de ajudar, procure o Instituto Som do Coração ou outras ONGs próximos de você. Sim. E ajude e contribua para a sociedade, porque você vai estar ajudando e também vai ser ajudado, né, pastora? Claro, isso é uma formação. É uma formação, porque eu fiz agora Falcons University, que é da Gerando Falcões, líder social. Olha só. E você aprende muito, Rafa. Você Sim. aprende natureza jurídica, coisas que a gente nem imaginava. Porque você fala assim, a ONG é só montar. Não, tem todo um trâmite, tem uma burocracia que até... A gente fala, mas é muito burocrático, mas é importante. Então, é muito aprendizado. Sim, com muito certeza. aprendizado. E aí a melhor forma da gente aprender é praticando, né? Ó, então a gente está contribuindo com a sociedade e estamos nos ajudando também. Sim. Sim. Ô, pastora, nesse tempo que vocês já estão com os alunos, já estão dando aula, vocês trabalham com crianças, adolescentes, jovens. Qual foi a história de alguma criança, adolescente ou jovem que você pode compartilhar, né, que mais mexeu com você?
Olha, Rafa, são muitas, né? São Imagino. muitas. Agora, o jovem, ele... Eu tenho uma em específico, é complicado, né? São áreas assim... Repita, aqui você abuso. pode, porque tem algumas que não pode sim. compartilhar. Não vou citar nome, tá? Mas Sim. é um jovem, ele é menino e foi abusado. Meu Deus. Então, assim, chegar isso nos nossos ouvidos não é fácil, Rafa. A tristeza. Não é fácil. Ter esse controle, por isso que é importante a gente estar... Todo cuidador precisa de cuidado. Então, a gente tem reuniões, alinhamento, um cuidando do outro, porque a gente recebe muitas crianças assim, a gente não pode se envolver, mas também não pode deixar sem fazer nada. Entendi. Né? Então, Meu assim, Deus. como foi fazia um tempo, não foi tão atual, assim, já não foi de imediato, para a gente poder ter uma ação mais específica, mas a gente foi uma escuta. Então, a gente escutou, a gente orientou, e você vê você vê desabando, aquele jovem se desabando. Meu Deus. Né? E o choro faz parte, e é bom que venha, e a conversa e o diálogo, e colocar aquilo para fora, porque, por incrível que pareça, mas aconteceu quando eu era pequenininho, mas isso parece que vai... Parece não, isso vai te perseguindo, aquilo fica no seu subconsciente até o momento que você, sabe, dá de encontro com aquilo. Né? Eu também passei por isso, eu sei do que eu estou falando. Sim. Então, esse jovem conversando com a gente, pôde expor, a gente ouviu, e o que fez com que ele voltasse nesse respirar que eu sempre falo, né? Quando eu penso nessas situações, eu lembro de você na água, se afogando, e alguém vem e te pega, sabe? Sim. Você não consegue pegar em alguém, mas alguém vem e te pega. E esse jovem, através do jiu-jitsu, olha só, através do jiu-jitsu, se reencontrou, começou a voltar a querer viver, porque também teve vontade de tirar sua vida. Sim, lógico. Né? Com certeza. Então, assim, olha como uma coisa vai levando a outra. Foi abusado, fica se sentindo mal, é homem. Sim. Né? Constrangido, não quer conversar a respeito. Quando falou, os pais não acreditam. Meu Deus. Às vezes não querem levar para frente para não ter algo maior, um escândalo, às vezes, ou, né, ficam amordaçados. Meu Deus. Depois isso vai para a vida da criança, né, do adolescente, depois para o jovem. Traumas, né? E traumas. E ele perde a autoestima. Verdade. E aí, com o jiu-jitsu, por isso que eu invisto tanto nisso. Glória a Deus. Por isso que eu sou apaixonada pela todas as artes, sabe? Assim, o esporte, a arte, a música. Na música também, Rafa. Na música, quantas pessoas hoje são professores. Começou com a gente, hoje está tocando em lugares... Toca melhor que eu, muito melhor que eu. Então, estou tocando. E assim, professora... Né? Aí, quando eles falam isso, eu fico... Nossa. Não fala que eu sou tão velha assim. Fala que eu sou uma tia que fez um estágio. Mas é bom. Isso é muito bom. Que legal, pastora. Que legal. Isso que me dá esse gás. Isso até comove a gente, né? Porque é algo que acontece muito na sociedade, infelizmente, e fica escondido. Fica escondido. E se a gente não falar, pastora, fica aí, fica. Né? E as pessoas... Por isso que nós estamos... hoje na sociedade existem muitas pessoas doentes da mente. Pessoas agressivas, né? Pessoas com pensamentos suicidas. Sim. Pessoas que não dão certo no casamento porque não têm sentimentos. Por quê? Por causa de traumas da infância. Dificuldade de falar com o pai, com Exato. Deus, como pai, como paternidade, porque teve o pai que foi abusivo, que batia muito, agressivo com a mãe. Exatamente. Tudo isso aí influencia na sociedade. Influencia. E aí, se a gente não falar sobre isso, se a gente não conversar, as pessoas vão ficar ali escondidas e não vão ter coragem de buscar ajuda. Não tem coragem de buscar ajuda. Então a gente precisa falar. Sim. Eu posso até abrir meu coração aqui. Rafa, às vezes eu até me perguntava assim, tem até um louvor que fala sobre isso, né? Eu falava, mas por que tudo tem que acontecer comigo? Eu pensava assim, sabe? Mas por que tudo tem que acontecer comigo? Aí, cada situação, eu falava, nossa, mas já passei por isso, Eu falava, puxa vida, mas por que eu tinha que passar por tudo isso? Né? E uma dessas situações, e olha, foi recente agora que eu lembrei. Quando eu estava numa dessas viagens lá no Nordeste, a gente estava conversando com um monte de jovens, falando a respeito, né, de abuso e tal. Era uma área que eu já tinha tratado, que já tinha conversado a respeito. Meu pai colocou um senhor dentro da minha casa, já com 80 e poucos anos, só que ele mexeu comigo.
Ele abusou de mim. Só que eu comecei a refletir no dia que eu estava conversando com as crianças. Eu falei, peraí, ele não desceu. E eu estou abrindo meu coração, estou sendo bem sincera. Né? Às vezes até a vergonha, por isso você não quer falar. Né? Mas já está curado. Eu morava em cima e ele morava embaixo. Ele não tinha acesso à minha casa. E ele tinha dificuldade de locomoção. Então, como ele mexia comigo? Porque eu ia lá embaixo. Então, assim, como criança, como menina, eu gostei daquilo porque mexeu comigo. Entendi. E eu não sabia o que era. Você, por ser criança... Por ser criança, era uma coisa aparentemente boa, porque ele estava mexendo numa área que traz prazer, né? E, ao mesmo tempo, Rafa, isso causa conflito dentro da gente. Sim. Isso causa trauma. Turbilhão de pensamentos. É muito estranho isso. Então, depois, quando eu estava conversando com os adolescentes, eu questionei dentro de mim. Eu falei, mas, ué, ele não podia... Eu comecei a fazer essa analogia, né? Essas perguntas, essa lógica. Mas, peraí, ele não podia descer. Eu falei, meu Deus, aí me culpei. Você está entendendo? Aí eu falei, puxa, a culpa foi minha. Meu Deus. Quer dizer, só que a culpa não foi minha porque eu era uma criança. Exatamente. Eu era uma criança, então não tem justificativa, entende? Então são coisas que a gente tem que ser falado. Exatamente. Né? E trazido, que eu acho que muita gente já viveu isso. E aí a criança lembra disso, ela se culpa, né, pastora? Ela se culpa. Eu podia ter evitado, não, podia ter evitado, independente do que aconteceu, o erro foi do adulto. Sim. O adulto que foi... Né? Desculpa, claro. Desumano. E a gente não entendia. Criança, na sua inocência, ela não vai ter consciência. Rafa, a gente não sabia, a gente não tinha a informação que eles têm hoje. Exatamente. Então A gente precisa falar sobre esse assunto. Olha, dá vontade, pastoral, de esticar até bastante tempo. E segurar o choro também é difícil. Mas... Pastora, toma uma água aí se quiser, fique à vontade, tá bom? Depois Já mostra a caneca aí, ó, do podcast. Personalizada, gente. Personalizada. Ó. Nesse processo, nesse tempo do instituto que você está trabalhando com pessoas, o que te motiva a continuar? Fora essa área de ver as pessoas, como eu falei, o objetivo era desenvolver esse desenvolvimento integral e transformação, né? A gente tem até o lema, uma forma que transforma. Pensando até em Romanos 12, né, 2, não ter essa forma, esse conforme, né? A gente tem que ser... Eu não me conformo. Então, eu não me conformo ter pessoas talentosas dentro da favela, como eu sou talentosa, você é talentoso, né? Em todos os lugares tem gente talentosa, só que dentro da favela, dentro da periferia, não é visto. Né? Isso é não verdade. É cogitado. E aí você tem que sair para fora para poder... Ter uma oportunidade. Ter uma oportunidade. E por que não dentro de onde a gente está trabalhando? Como essa minha amiga falou. Por que você não trabalha lá no seu território? Eu achei ela diferente, Rafa. Porque eu falei, todo mundo fala assim, olha, vem trabalhar comigo. Vem fazer parte do meu instituto, da minha ONG. Ela falou, por que você não monta o seu instituto e faz isso no seu bairro? No seu território? Onde você vê que precisa. E era um lugar que eu fugia. Eu não queria, porque eu não queria ser chamada de favelada. Eu não queria lembrar que eu nasci na favela, né, que eu morava num barraco, entendeu? Que hoje não é mais assim, mas que houve uma história. Então, eu olho para as crianças que estão lá e eu quero esse desenvolvimento. Isso me motiva, falar assim, e vocês vão conseguir chegar, vocês podem chegar. Glória vocês têm talento, vocês são talentosos, sabe? E aí eu olho para isso e eu quero criar professores. Aí eu sei que tem pessoas que podem se desenvolver ali e já dar aula para outros. Já pode, sei lá, eu quero ser pedagoga, igual você. Não, eu quero fazer a parte do esporte. Eu quero ser professor de jiu-jitsu. Eu quero ser campeão, né? Mas primeiro, formar cidadão. Sim. Antes de tudo. Boa. Formar cidadão. Pessoas que aí entra aquele método que eu falei, não cabei os 12, né, os que a gente está trabalhando, mas dentro desses 12 tem uma tríade. Sentir, que você sente, né? Você pensa, que você vai, estuda, se prepara, e tem o agir. Se você não agir, agora não adianta só agir, se você não vivenciar. Então, se tiver um monte de papel de bala aí no chão, você está defendendo lá, levantando a bandeira do ambiental lá, vamos lá, gente, ambiental. Se você não vê isso, se você não olhar para esses detalhes, né? E é detalhes. É verdade. É detalhes, porque às vezes as pessoas não ligam para a criança. Mas a criança, ela é cheia de... Antes era um fone branco. Todo mundo falava assim, a criança é um fone branco. Não é.
Não é isso que nos motiva, é isso que nos dá ânimo. Saber que a gente pode aprender com uma criança. Toda criança nasce com um propósito, né, Nasce pastora? com um propósito, Toda Rafa. criança, toda pessoa nasce. E desenvolver esse propósito, ativar esse propósito e ver eles vivenciando e ter competência. De falar, nossa, ele é um cidadão. Ele foi lá e limpou. Ele não pensou assim, tem um monte de gente trabalhando, deixa eles trabalhar. Não. Vamos fazer junto. Né? E é isso que eu quero ver. Eu quero ver o nosso território, nosso bairro, a periferia, ver as crianças saindo das drogas, Sim. Né? Tendo uma profissão. Glória a Deus. E é isso, ser um cidadão. Sim. Que legal, pastora. Que legal. E depois músicos, e depois esportistas, campeões, e enfim. É verdade. Mas primeiro ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão. Que legal, pastora. Pastora, nós temos um quadro aqui no nosso podcast. Que medo. Né? O quadro se chama Eu Sou um Milagre. Ai, que lindo. E aí, pastora, nós pedimos para os convidados trazer um testemunho de vida, né? Contar um milagre que Deus fez. Sim. Então, pastora Eliane, você pode dizer, eu sou um milagre? Posso. Hashtag, eu sou um milagre. Glória a Deus. Eu sou um milagre, Rafa. Eu nem vou falar mais sobre a depressão, porque eu já venci. Já resumiu. Eu já venci, Rafa. Sim. Eu já venci. Glória a Deus. Eu já venci. Mas... que emoção. Meu Deus, que Pode tremendo. falar. É isso aí, pessoal. O podcast do Rafa é assim mesmo. Ao vivo, né, Rafa? Ao vivo, ao vivo. Opa! É ao vivo. É pra gente mostrar para as pessoas que Jesus ainda faz milagre, e que pastora. somos gente. E somos pessoas, Somos né? seres humanos, não somos super-heróis, né? Exato. E eu sou apaixonado por cantar, por tocar, né? E teve um tempo que eu tenho dores nos braços, tendinite. E eu fiquei um tempo sem tocar, né? Eu não me recordo agora a data, porque as datas a gente vai esquecendo. Mas eu acredito que foi 2016, 2017. E eu fiquei sem tocar e você fica ali olhando as pessoas e você fala, não posso fazer. Nossa, é triste demais. É muito triste ruim. demais. E isso mexeu muito comigo, porque é o meu trabalho, né? Eu dou aula, eu tocava também, fazia freelance, né? Em algumas igrejas. Sempre toquei na igreja, né? Essa questão de desenvolver até equipes de louvor, enfim. E agora eu não podia fazer. E isso me deixou muito triste, muito triste. E eu ia para a igreja, mas aí eu ficava olhando as pessoas fazerem, e isso doía meu coração. E aí eu fui no médico, ele falou, olha, você precisa fazer fisioterapia, mas não tem cura. E aí você ouvir, não tem cura. Nossa, meu Deus. E agora eu faço o quê? Porque eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer isso. Então, foi bem, bem triste, bem, bem doloroso. Mas aquele desejo, aquela mesma menina, aquela mesma adolescente que desenhou e tinha o som do coração, aquele som permanecia dentro de mim, então eu continuava adorando. Mas eu falei, eu quero tocar. Eu quero tocar. E às vezes eu toco até com um pouco de dor. Mas eu não tenho, eu consigo fazer antes, porque estava paralisada, né? Eu me sentia paralisada, não conseguia. Meu Deus. Então, assim, mas não está curada, isso não é um milagre. Gente, claro que é um milagre. Milagre também é superação, é você ser perseverante. Milagre é você continuar mesmo cambaleando. Isso também é milagre, gente. Milagre é você contar a sua história sem... falando, eu estou sentindo dor, mas eu tô vencendo isso. Isso é milagre. É verdade. Né? É verdade. E tanto você contar esse milagre, quando você vê, realmente isso foi 100%. Né? 100%, porque o milagre da mulher do fluxo já começou quando ela saiu. Quando ela rompeu. Porque ela estava ali desanimada. São 12 anos, Rafa. Então você fala assim, puxa vida, não tem mais jeito. Mas quando ela saiu dali, quando ela se posicionou, ela já atraiu o milagre. Então, o milagre a gente atrai. E aí Jesus falou, de mim saiu virtude. Porque já foi de encontro a ela. Você está entendendo? Então, assim, é atrair esse milagre. É atrair esse milagre. Eu acredito. Tem gente que você vai fazer visita nos hospitais, a pessoa está adorando, ela está... Sabe? Isso motiva a gente. Eu falo, essa pessoa é um milagre. É um milagre. É verdade. Que legal, pastora. Bom, pessoal, para nós finalizarmos o podcast, nós temos um louvor, não é? Claro. Vamos ouvir um louvor aqui da pastora Eliane Barros.
Aguarde aí que nós já voltamos. Segredos sempre queremos desvendar. Ele passa tão depressa, não para nem pra descansar. Porque só por um segundo não pode mais retornar. No tempo há momentos que só as lembranças podem marcar. É a vida passageira que embarcou e não vai voltar. Porque só por um segundo não pode mais retornar. O tempo que escorre por entre os dedos e não temos como segurar. Dita regra em todo o tempo, mesmo quando não queremos aceitar. Ainda contra nossa vontade, nos insiste em levar todos os nossos segundos sem explicar. Chegará um tempo que não haverá mais tempo nenhum mais haverá. É melhor respeitar o tempo e a todo momento aproveitar. E só por um segundo, e só por um segundo, só por um segundo. Pastora Eliane Barros, obrigado, pastora. Uau. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi um presente de Deus ter a sua companhia aqui, ter a sua participação. Eu fico muito feliz em receber pessoas abençoadas assim como você aqui. Rafa, eu que agradeço. Eu que agradeço. Meu coração aqui está queimando. Queimando. Muita felicidade de propagar o som. De propagar esse som. É o ressoar, né? É um som com força, né? Não é aquela força de... mas mesmo suave, vai alcançar, eu acredito, muitas vidas, muitas almas, por causa do amor que a gente faz. Sim, é O verdade. amor que a gente faz. Eu acredito que você também, né, tem Sim. um amor por isso. Então, a gente faz por amor mesmo. É verdade. Então, É verdade. muito obrigada, Rafa. Obrigado, minha pastora. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado, gente. Você que ficou até o final do nosso podcast. Compartilhe esse vídeo, esse áudio com outras pessoas também, tá bom? Semana que vem, nós estamos de volta com mais um episódio, tá bom? Uau. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até a próxima!